Pessoal, e seguindo o que eu tinha prometido, não é, o que eu fazer um comentário por área. Então, por enquanto, veja só, isso não são exemplos, mas são recortes para a segunda fase. Eu vou comentar sobre a prova discursiva de analista de recursos humanos, não é, o que vocês podem esperar desta prova agora em 2022, tá certo? Ou seja, uma FUMARC um pouco mais repaginada, tá certo? Para este concurso público. Até porque, vamos lá. Bom, no Turma de Geração Concursos, o nosso curso começa mesmo agora, tá? A gente vai, já de posse de todo o estudo que foi feito, todo o levantamento que a gente fez, a gente vai trazer para vocês, de fato, um curso discursivo, assim, bem aplicado, né, para que vocês consigam fazer a discursiva de vocês. Eu vou explicar um pouco sobre a FUMARC. Quando eu falei FUMARC repaginada, pessoal, né, para quem não me conhece, meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora discursiva há mais de 20 anos. Então, quando eu comecei, eu era garota, dando aula para concurso, a FUMARC era uma das principais bancas que faziam concurso público. Era FUMARC, NCE, CESP na época, né, hoje atual SEBRASP, Fundação Carlos Chagas veio bem depois, etc. Então, eu vou falar um pouco sobre essa banca. A FUMARC sempre foi uma banca muito voltada para conceito, ela sempre foi uma banca muito conceitual. Na parte de língua portuguesa, por exemplo, eu falo assim, que a faculdade de letras, lógico, eu fiz uma faculdade que eu amo de paixão até hoje, não é? A faculdade de letras talvez não tenha me dado tanto embasamento em língua portuguesa quanto a FUMARC me obrigou a ter. Por quê? Porque era uma banca muito voltada, né, para questões conceituais. Você não operava com a FUMARC na base decoreba de jeito nenhum. Ela exigia leitura. Aí houve um tempo que essa banca foi para geladeira, ela ficou muito tempo na geladeira quando chegou aquele período áureo dos concursos, um edital atrás do outro, várias bancas surgindo, não é? Então foi uma banca que não fez um avanço tecnológico tão grande quanto fez uma Fundação Carlos Chagas, quanto fez um SEBRASP, e acabou ficando na geladeira. Mas ela apareceu nos últimos anos, um pouco antes da pandemia, né, voltando a fazer aí os seus trabalhos na área de concurso, e a gente notou uma diferença nesta banca, nessa concepção de banca. Qual foi a diferença? De uma banca muito conceitual, muito teórica, né, passou a ser uma banca mais voltada para questões bem atuais. Então, por exemplo, se você se lembrar, não sei se vocês acompanharam, a última prova que foi aplicada realmente para a Assembleia Legislativa de Minas para recursos humanos foi uma prova muito teórica mesmo, tá, pessoal? Por exemplo, ali você tinha aplicação teórica pesada, os caras cobraram teoria crítica, né, que é a teoria da escola de Frankfurt, fazendo contraposição, né, à escola americana, tá certo? Então, era uma questão mais pesada. Desta vez, a banca, embora tenha mantido alguns elementos ainda daquela prova, você vai ver uma proposta um pouco mais atualizada, e de certo modo um pouco mais leve, tá? Então eu vou falar um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade. Lembrando que aqui tudo é possibilidade, a gente não tem, né, uma bola de cristal para poder adivinhar, mas já ajuda bastante. Primeiro, nós teremos 8 questões específicas, então a banca tem assunto pra caramba para cobrar na segunda fase. Essas 8 questões aí, fazendo 15 pontos cada uma, não é? Nesses 15 pontos, lembrando que a banca pode descontar exatamente, não é? 15 pontos na parte de gramática. A parte de elegância textual, do momento que o texto é mais limpo, é a parte que vale mais. Olha, coerência, coesão, paralelismo, ou seja, tem que escrever bem. Então eu acredito que, como ela trouxe essa proposta, que ela vai cobrar alguma questão um pouco mais tranquila, mais atual, mas vai cobrar muito de você expressão. Então, o que é expressão, Júnior? Explicar melhor, explicar com mais condições de clareza. Então, ela vai bater em cima disso, tá? Eu fiz aqui alguns destaques em amarelo, que eu acho que pode ser o caminho pelo qual a banca vai optar aí na maioria de suas questões. A parte básica, sempre cobrada em concurso, que é a parte de gestão estratégica de pessoas, né, o contexto, cenários, etc. Então aqui a gente tem um livro do Berg, tá? Em que a banca pode exatamente chamar a atenção de vocês para a questão de gestão estratégica de pessoas no setor público. Por quê?
A gente tem uma discussão, pessoal, que é uma discussão que ainda está pendente, que é da reforma administrativa. E essa reforma administrativa que a União, por exemplo, pretende fazer é uma reforma que mexe muito com o servidor. E mexe com o servidor dentro de uma visão, por exemplo, de reduzir retrabalho, de melhorar, por exemplo, a questão, vamos dizer assim, da análise de competências, mexe com uma segunda avaliação além do concurso público quando o servidor já está lá dentro. Então isso é um projeto de lei ainda, esse projeto passou várias vezes ali para ser discutido e não foi. Naturalmente, a Assembleia Legislativa já vai se preparar por meio do pessoal do RH para esta possibilidade. Portanto, vocês terão que ficar de olho em mapeamento de competências, que aqui é o livro do Hugo Pena, certo? Para questões mais, aí quer dizer, então aqui a parte de pessoal, tá? Certo? E toda a parte, principalmente a parte que estiver tratando de geração de valor, visão sistêmica, né? A questão de, por exemplo, de processo avaliativo, então, para você, por exemplo, analisar competências, mapeamento dessas competências, então a banca naturalmente pode bater em cima, tá? Então vamos lá, porque tem essa tendência por conta dessas discussões mais atuais. Gente, questão de liderança, sim, perceba que o edital é muito forte, ele tem uma pegada muito nessa questão, né, de liderança, mesmo da parte do coaching, tá certo? Ela vai bater um pouquinho em cima, e a gente tem, aqui eu recortei algumas referências, mas existem outras, tá? Então eu peguei aqui da Lígia Costa, que é a questão do líder humano, a questão do líder humano mesmo, né? E ela vai trabalhar muito essa questão de habilidades socioemocionais, porque é a liderança do século XXI. A gente tem a questão aqui do Roberto Canani da parte, por exemplo, das diferentes gerações, né? Então ele vai trabalhar a ideia de comportamento humano a partir do aspecto intergeracional. Isso é importante, por quê? Porque quem vai liderar essas pessoas, né, tem que ter muita flexibilidade, tem que ter muito senso de participação, de democratização de decisões, tá certo? Então a coisa vai muito por esse lado, tá? Então foi o recorte que eu fiz. A parte de qualidade de vida e saúde mental do trabalhador, muito importante também, porque isso é uma discussão muito atual em relação ao esgotamento. O século XXI é um século que transpassa as pessoas com muita informação, exige das pessoas muita formação, ou seja, muita capacitação. As pessoas têm que saber um pouco de tudo, não é? E aí entra o livro da Susana Tolfo, né? Tratando dessa questão de gestão de pessoas e saúde mental do trabalhador. Tá? Então você tem que pensar isso dentro da sua perspectiva do século XXI. E tem os problemas do século XXI, síndrome de Burnout, depressão, ansiedade, né, que perpassam toda essa questão. Naturalmente, esse é o recorte que eu aposto, tá, gente? É claro que hoje eu não estou trazendo exemplo ainda, eu só fiz uma separação desse recorte teórico porque algumas pessoas me pediram, né, que livros eu deveria ler, então, porque tem muita coisa. Então, pelo menos assim, aqui se dita um caminho, tá? Mais pra frente, vocês comentem aqui abaixo do vídeo as questões que vocês têm dúvida, até onde eu posso resolver para vocês, né, dentro da minha experiência. E mais pra frente eu vou trazer exemplo de como resolver algumas dessas questões aqui que a banca propõe, tá bom? Então até mais. Se quiserem estudar conosco, embaixo desse vídeo tem o curso com 15% de desconto, você pode pagar em 12 vezes, né, a gente mantendo o mesmo valor do desconto, porque é uma forma de a gente ajudar também, porque a situação não está nada fácil, tá bom? Então um abração para vocês.